Salve, 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 rapaziada. Muito boa noite a todos vocês. Já estamos aqui com 20 espectadores. Boa noite para o Matheus, para Lion Rivers, para o Akamikaze, para a Claudinha, Rondinelli Aziz, o Lincão na área. Salve! Para o Márcio Oliveira. Me ajuda a ler aquele nome ali que me deu boa noite agora, Pantoja. Eu leria Lea Farutsuga. Léo Farotsuga. Rafael. Obrigado, É, Rafael. Boa noite. Rafael ao contrário, peraí. Rafael, verdade. Nossa, aí deu aulas, viu? Eu me dei conta agora, Vitói. Sei, também posso estar dando Rafael uma Otsuga. bela de uma ramirada. Mas Lion Rivers é a Larissa Rios? Ô, não pode falar não, né? Não pode? Então tá bom. Eu não- Porque eu fiz Ups. ligações ali. Pô, olha lá. A pessoa tem Explanei. uma identidade, quando a pessoa tem uma identidade, a gente tem que perguntar pra falar. Eu acho que- Sonhei. Pô, foi mal. Pensei que era algo aberto. Boa noite, Ops. Pantoja. Boa noite, Eu nem sei quem Vitói. é. Boa noite, F. Gomes. Boa noite. Cadê o Gente, eu Vitóizinho? sei que tá faltando eu nessa explicação aí, mas eu tô terminando de enfiar a goela abaixo. Vitória tá terminando de papar. Galera, preparamos um conteúdo Tuca hoje. Conteúdo muito bom, muito legal, como sempre aqui, né? Sou suspeito para falar, mas pô, hoje tem hotspot, o coração fica quentinho quando a gente fala de hotspot, né? Não é só conceito, não tem claramente uma jogada que passa over, assim, que dá para a gente explorar bastante. Obviamente tem que entender quando fazer, né, e quando não fazer e tudo mais, mas é legal de mostrar. A gente vai mostrar o early game da mesma jogada e a FT da mesma jogada, né? Vai pegar uma jogada muito parecida, 18 blinds, tribetando o botão, só que o cenário é super early game, o cara é gigantesco, e outro cenário é FT, o cara com uma stack perigosa ali. Então tem os poucos conceitos que a gente conversou ontem, e tá aqui na tela do YouTube, inclusive, se você não assistiu a aula de ontem, se quiser assistir, abre aqui o YouTube, tem aqui a aula resumida, só o creme de la creme de ontem, e se você quiser assistir a aula inteira, com todo o ha-ha-ha que a gente conversou, com todos os pontos, tá aqui a aula completa. Então tem aula resumida e aula completa, a aula 1 também tem aula resumida e completa, a aula 2 aqui também tem só ela completa, então, porque já está bem resumida a aula 2, então assistam, e se vocês gostaram desse conteúdo, se ajudar vocês de alguma forma no jogo, assistam esse vídeo de 3 minutos que eu explico a mentoria por dentro e cola aqui com nós, beleza? Vamos Eu dar boa direto noite aí pro pessoal. Vamos, Boa noite, Vitor desculpa o chegou, atraso, boa tava noite. comendo apressado aqui, foi uma correria. Tamo aí, vamos embora para mais uma aula. Vambora. Vamos fazer uma aula A aula de ontem Fast and foi Furious, mas com exclamação muita aula qualidade 3. de informação, tá? Exclamação aula Bora 3, lá? aula de ontem, hein? Ah, se bem que, né, já ia começar aqui, mas é bom que chegue uma galerinha a mais para pegar esse hotspot. Bom para eles, né? Ruim para vocês que chegaram antes, porque aí vocês, né? Quanto menos pessoas verem isso, melhor para vocês. Mas eu vou já aproveitar o gancho e mostrar para vocês. A gente encerrou as vagas da galera do ABI 4 a 20, né? O ABI 4 a 20 foi finalizado. A gente tá para encerrar o 20 a 50. Tá uma pessoa ali no Time Bank, eu guardei a vaga para ela já, mas ela está se decidindo. E só isso, né? As outras vagas já estão todas preenchidas. Então, vou esperar ela se decidir. Talvez preencha a vaga agora do 20 a 50 e talvez não, mas, né? Tem outras pessoas na fila aguardando a resposta dessa pessoa, qualquer coisa. Então, já está bem para fechar a vaga do 20 a 50. Mas, se você é bom pra caramba, você acha que você que tem que estar aqui no lugar, me aperta, escreve lá no Instagram, escreve aqui. Pô, não, tem que ser eu, que eu vou dar uma ênfase, vou olhar com mais afinco ali o teu formulário para tentar, né? Talvez puxar você, se for muito melhor, tirar o cara do time bank, qualquer coisa, pressionar logo o cara para se decidir, porque senão eu vou te colocar. Então, né, é importante eu entender quem que está com muita vontade e o melhor candidato dessa vaga. Dos outros produtos, né, do produto dos 50 a 200, ainda tem bastante vaga, então vão tranquilos, pensem, avaliem se vale a pena para vocês ou não. Vejam os ROIs das aulas 1, 2 e 3 bastante.
E hoje, com certeza, você vai ver que o ROI vale a pena. E depois assiste lá que você vai ver que, pô, é muito bom mesmo. E as Então, tá? vagas gratuitas vão ser divulgadas no dia 29? Dia 29, já estou avaliando bastante, já li um monte de formulário, né, da galera gratuita, tem vídeo da galera gratuita também, que tá mandando vídeo para eu assistir, aí mandaram formulário, eu já li quase todos os formulários, né, então tem uma galera interessada, escrevendo bem, planejando o que vai escrever, então tá bem legal, assim, tem bons candidatos, tanto pro 4 a 20, como pro 0 a 4, assim, sabe? Excelentes Lembrando, candidatos. lembrando uma coisa que eu gosto sempre de dizer, não sei se vocês concordam, se você mesmo, que tem a ver com a aula de ontem, tá? Que é, se você você está muito afim de entrar nessa mentoria, porque ela vale a pena com certeza, etc, 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 mas você tem o dinheirinho contado para pagar as contas? Não, sabe? Não vai fazer doideira financeira por causa de mentoria do curso, entendeu? Primeiro paga as contas da sua família, né? Se sustente, tenha uma Ah, mas estabilidade eu digo até financeira, mais né? do que isso, assim, sabe? Tipo, de verdade mesmo. Eu sei que o teu pensamento é sempre pró-cliente, e eu penso igual você, Vitória, no sentido de, cara, preenche o teu formulário, porque e expõe que isso é um problema, saca? Porque, por exemplo, hoje mesmo, eu fechei um aluno que, pô, além de ser meu aluno, ele é muito meu amigo. E ele falou, Pantoja, agora, eu tô meio enrolado com dinheiro, eu tô meio apertado, não sei o quê. Como que eu faço? Como que você pode fazer para mim? Eu falei, mano, você que decide. Fala você como que você quer pagar para mim. Você quer dividir isso em quantas vezes? Como que você quer fazer? Escolhe você o plano de pagamento, que eu confio em você, gosto pra caramba de você, sei que você é o cara 10/10. Fala aí como você quer pagar. Aí ele criou lá um método maluco para ele pagar, eu falei, tá, aceita e bala, sabe? Então, beleza, se você não pode arcar, não arque. Mas se você está na dúvida e o teu perfil é muito bom, você fala, cara, não posso ficar de fora, é muito bom, eu tenho tudo a ver com essa mentoria, é o meu negócio. Cara, escreve isso que a gente faz acontecer da melhor maneira possível, saca? Não se preocupa em tirar o dinheiro da comida para pagar, pelo amor de Deus, né? O importante é você ter o perfil, você curtir, e a gente pode achar um jeito que seja viável, tá? Para ti, sem pressão. Mas, né? O Vitória falou que tá mais do que certo. Beleza? Simbora, vamos entregar o nosso canapézinho de Vieira, nosso coquetelzinho classe A de hoje? Vamos, Bora? Bora, vamos, Vitória, entregar Bora, isso para a galera? Eles estão merecendo? bora. mano, Será? bora. Eu não sei se eles estão merecendo, não estão mandando no chat. Cara, sabe, É, eu vou quero Tá mandando começar no coquetel, vou chat. começar a quero chamar o coquetel. Vitói de chefe Vitói, porque ele fica, né, preparando ali com muito carinho todos esses canapés pra Eu gente. cozinho. Eu, co- Ô, eu, louco! Ô, eu louco! cozinho com seu cozinho, Ô, louco! Que rapaz? história é essa? Do Eu cozinho como nada. ninguém, cara. O cara, o Obrigado, cara tá obrigado. falando, o cara tá falando de cozinho, o cara que é o melhor introdutor de live na Twitch, que é o Abacate Leão. O cara Isso introduz é como verdade. ninguém o Introduzo negócio como aqui, rapaz. ninguém. Isso Introduz é como verdade. ninguém. Ele introduziu o cozinho, né, aqui agora, né? Olha Que lá. loucura! A Do presença nada do a Lincola já conversa ficou deixa o ambiente mais, né? erótica. A Como que presença é? do Lincola já deixa o ambiente mais Já patatoso. deixa o ambiente mais quinta série, né, e Deixa, tal. deixa. Beleza, beleza. Boa noite, Vamos lá, galera. Brinqueira. Vamos lá. Do Quem nada, quer do o nada. caviar? Quem quer o caviar aí, comenta no chat, eu quero caviar, né, gente? Porque Isso. vocês já repararam que o pessoal fica bem caladinho? Fica. Não, vamos fazer Claro, o cara barulho. tá ali só comendo, tá ligado? Não quer que ninguém veja que ele tá comendo, não quer dar Tem exposed. 35 pessoas. Se não tiver pelo menos 12, tô sendo bonzinho. 12 eu quero caviar, fica difícil. Vamos. 12 eu 12 quero eu quero caviar. caviar? Eu já li mais que Vamos. isso de nome. Ó, o Lion Rivers falou Eu que quer quero o o buffet buffet inteiro. inteiro. Aí sim, aí sim. Nossa, mas que gulosa. Vamos lá. Hudson quer Hudson Eu Rocha quero. falou que também. quer o caviar também. O Gabriel Depp falou que quer o caviar, não. Falou que tá só vindo jogando umas telinhas, mas o caviar não tá afim, o Gabriel. Acho que O ele quis Bremp se mandou a hashtag justificar. eu Ele quero deve estar caviar. querendo. Vamos, Bremp, legal. Quem mais quer o caviar? Então, bora, vamos começar entregando o caviarzinho para quem pediu? Bora, Vamos. bora meter esse caviar aí. Hum. Tá preparado aí Ah, para pegar a tela, Vitória? Eu vou passar para tua já. você consegue passar ela direto para mim ou eu pego? Não, eu vou cancelar, mas deixa no gatilho aí, eu cancelo e tu pega. Tá no gatilho. Então, foi. Aqui, ó.
Ops! Ops! Vamos começar no outro, vamos começar na outra? No de early Vamos game? de outra, vamos de outra. Vamos de early. Daqui a pouco a gente Ninguém deixa, nem viu o né? que aconteceu. Ninguém viu, ninguém Viu, viu. ninguém viu. Vamos aqui. Vamos Vazou, vazou. aqui. Foi tipo Jequiti, sabe? Plá. Exato. Vamos aqui ver o objetivo aqui. Pantode, você introduziu o tema? Não, introdutor. Deixa o abacate introduzir, nosso introdutor Vai, então. oficial. Introduzidor. Hoje nós vamos falar sobre as nuances do tribet shallow stack, ou seja, aquela situação onde você tem poucos big blinds, você busca saídas para tribetar ou enfrentar essa tribet. Ô, louco, cara, tá vendo como introduz bem esse menino? E, pois é, aí a gente pegou um torneio do Ele tá WPM carregando. como exemplo para fazer os parte de solving dele. Era um torneio super early game, 98 players iniciaram jogaram esse torneio e a gente estava literalmente nos primeiros níveis de blind, assim, sabe? Então, a Ou seja, consideração de early, ICM early. muito, muito, muito baixa, né? Tipo, o ICM Esse aqui é a árvore de TO. Não sei se está legal aí para vocês, dá uma aumentada aqui para vocês enxergarem. Essa é a árvore de TO. Então temos aqui a média aqui, claramente, primeiros níveis de blind, né? Do early game. Isso. Uhum. A gente vai partir do pressuposto que o button vai abrir. Diga. Aí, só para avisar como que a gente fabricou, né? A mão é verdadeira, só que o small blind estava muito maior do que isso. Então, a gente pegou o stack do small blind e redistribuiu ele igualmente para todas as outras pessoas envolvidas na mesa, né? A gente pegou 23 blinds dele e saiu colocando 23 blinds e meia para cada um dos jogadores para manter aquelas fichas dentro da mesa e a mesa tá gigantesca, tá? Sim, perfeito. Então a gente tem aqui o button abrindo 41% do range. Aqui ele precisa se preocupar um pouco com os ratios do SB, mas na maior parte do tempo ele vai jogar post-flop contra o Big Blind, então é um range que tende a ter algumas blockers, mas também muitas das mãos suited. É um mix. E 41% das vezes porque a gente não precisa ficar roubando blind, né? Então a gente cria uma equity robusta na nossa construção de range para percorrer o post-flop. Equities robustas são mão suited e tem 4 combos. Né? Então, a frequência ela acaba diminuindo mesmo. E o Isso que o Field faz teórico, o tá, oposto. pessoal? Isso teórico. Teórico, isso tá? teórico. O Field Sou faz o robozinho oposto. jogando. O Field faz o oposto, fica mais agro nessa parte de stack do que realmente a teoria gostaria de ficar, né? Do que faz sentido teórico. O SB tá aqui, né? A próxima posição a falar. Pode reparar que com 18 blinds, ele até tem alguns flats, eu chamo esses flats aqui de guarda-chuvinha do SB. Isso acontece teoricamente em algumas situações, são as mãos que ele não consegue chovar. Mas a frequência de tribet dele com essa faixa de stack, especialmente versus um button, deep, um big blind, que ainda tá para falar, a gente não pode esquecer o big blind, que ele tem uma quantidade de mãos para reagir, tem que ser menor e tem que ser polar. E daí a gente vê uma coisa, tem gente que diz que quando o nosso range é polar, a sizing é grande. E eles não estão errados. A questão é grande dentro de qual referencial, né? A size aqui do SB que a gente escolheu foi 5.4, poderia ser 5.5, 5.6, mas é por volta dessa faixa de sizing, né? Porque essa faixa de sizing, ela já é grande dentro do referencial nosso, que é a nossa stack de 18 blinds. Então, é um range polar, mas se visualmente você considerar só a sizing, você vai achar que é uma tribet linear, tá? E como vocês podem perceber, não é. As as rei é o topo, e daí mixa aqui blockers e unblockers, né? E um pouquinho de cada coisa para jogar um pouco melhor o pós-flop, visto que o button tá tão deep que vai dar bastante call. E o chove é a parte em roxo aqui, né? Aqui é linear. E aí tem a curiosidade, né? Se a tribet size embaixo deveria ser linear, o chove deveria ser polar. Não, o chove é super linear, porque o chove, o máximo que você pode conseguir é tomar call. E quando você toma call, você precisa de equity para correr e ganhar o pot. Então o chove aqui é bem linearzão dentro do que ele acredita que o button vai pagar ou foldar aqui nesse spot. E das mãos que desempenham melhor assim. Quando ele chova, e fiquem atentos a essas frequências, tá? Que a gente está falando de 4,6% de tribet, tá? 6,2% de flat e 19,3% de chove, tá? E quando a gente chova, por exemplo, só um exemplo, o button paga com 6, o Big Blind paga com 6,7 e o button paga com 17,6.
analisem depois, pausem nesse momento e analisem depois se é realmente isso que acontece. Quando a gente tribeta, o Big Blind paga com esse range, o Big Blind vai por cima com esse range, não foi dada a oportunidade aqui do Big Blind dar um for bet, ou um code for bet, né? Porque não era a intenção ver isso. E o Button, ele reage com 11,8% de call, 13,3% de shove, 15,9% de fold. Na realidade, dentro do range total, ele folda 38,7% das vezes, né? Call com 28,9% das vezes, é basicamente 30, né? E for bet shove com 32% das vezes. Quanto Então, que tá aí, Vitor? Fala de novo para mim o fold dele. 38,7. 38. Uhum. O call. 28,9 o call. Certo. E o for bet? 32,4. Legal. Então, o que acontece, né? Quando a gente imputou esses dados no Hand to Note, separando as mãos do GG Poker no early game, né? Pegando só early game, GG Poker, a gente encontrou, na verdade, um fold de 44%, ao invés desses 38% que estava aí. Ao invés de 38% que estava aí, então eles foldaram, o cara acabou foldando um pouco mais, só que eu quero fazer um pause nesse fold, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos lá, vamos explicar isso. Quando eu rodei esse spot no Hand to Note, eu não coloquei que o cara tinha 251 Big Blinds, tá? Eu coloquei que era early game e o cara tava bem chipado, o cara tinha ficha. Mas é diferente o cara ter 80 blinds, que vai ser comum no early game o cara ter 80 blinds, 70 blinds, 75, 80, 90. E outra coisa é o cara ter 250. Então, eu queria que vocês olhassem para esse spot, não lendo, não vendo só os 250, sabe? Imagina o conceito, o que a gente vai estudar, né? A gente está saindo de um fold de 38 teórico para um fold de 44%, tá? Então, provavelmente, quando a gente trazer isso para um cenário de 250 blinds realmente, o fold não tenha tanta... vai ter sempre mãos... Quer ver? Coloca o range de call aí lá. Ele está dando 97% de call com rei 4 suited. É impossível desse call ser verdadeiro, né? Vai ter gente que vai dar call de rei 4 suited? Vai, mas eu duvido que é 97%. Porém, né? esses connectors suited aqui, ó, muito mais fácil de defender com 250 blinds do que nessa frequência aqui sugerida. Pois é, mas mesmo o 7-5 suited, eu duvido que uma a cada 3 vezes alguém vai dar call com 7-5 suited. Essas frequências que elas estão aí, mesmo o cara com 200 blinds, elas não são precisas, né? Elas são o que deveria ser, mas não é de fato o que acontece. Então, vai ter sim um pouco mais de fold do que isso, mas não necessariamente os 44 de fold, tá? O fold vai ser menor do que 44. Tem outro ponto para complementar o que você disse, que é a galera olha muito, olha primeiro o overfold para saber se uma estratégia, se ele pode ampliar o range ou não. Mas, na verdade, o maior inimigo de qualquer bet, raise, tribet, qualquer coisa, não é o overfold. É o shove e depois o re-raise, né? O shove é o pior, porque tranca tudo. O re-raise pune. Então, se você aumenta... Como não tem re-raise, né? É só shove. Aí é o pior, né? O pior inimigo. Se a gente diminuir esse shove aqui, e eu acho que na prática realmente é um shove que não vai se reproduzir, mesmo se o cara tiver 250 blinds, eu não acho que ele vai pegar as de 8 suítes e mandar. Sabe? Eu acho que ele vai dar call. O range de call vai ser maior. Exato. Mas o range de show vai ser menor. E daí a gente vai ter mais interesse de tribetar também. A gente vai continuar tendo interesse de tribetar mais, no caso. Vamos lá, isso que ia passar. Perguntou ali, bebê foldando dama-dama, eu não sei onde ele encaixou isso. Rolou isso? Rolou, eu acho que na node do fold. Foi na hora da... Isso aqui é o DTO puro. É que a gente não deixou ele dar code for bet aqui, entendeu? E daí ele mesmo resolve foldar o dama-dama. Ele mesmo, né? Mas aí é outra birra, né? Tá de birra. Não deixamos... É assim, ó, eu vou... Coloca lá, volta lá. Vamos explicar esse node para não ficar mal explicado, tá? A gente, quando foi buscar essa informação, a gente não travou nela, tá? Isso é a situação da situação da situação. Então, a gente não foi lá e ajustou e refinou esse lado da tri. A gente poderia ter refinado. Na verdade, quando a gente fez o node lock, a gente refinou.
tá? A gente só não foi tão a fundo no GTO aí, porque não era a nossa intenção. A gente não ia ficar navegando no GTO Essa para que não essa serve aula, para a gente tá? nesse momento. Não serve. A gente está só usando essa árvore como um parâmetro base, mas a gente não foi 100% da árvore em todos os CIs mais baixos. A gente usou até CI 3, né, chegando no botão. A gente usou CI 50 para chegar no cutoff. Aí usou CI 3 no botão. Aí fez os node blocks depois com CIs bem baixos ali, small blind, depois node blocando a partir do small blind. Mas quando o botão agiu e o small blind reagiu e o big reagiu em cima daí, para essa árvore a gente não foi Esta tão a fundo e node, não. Esse node a esta gente node, não navegou lá em especialmente cima. no DTO puro, a gente não mexeu, né? Isso. Esse é o ponto. É E porque não colocamos, você tem que ir não refinou ela, né? Não mexendo. refinou ela. O que que é Node? Node é um galho de uma árvore, né? E quando você vai trazer Node Lock, você vai mexer com partes você quer mostrar button e SB, por exemplo. Você tem que isolar os dois e tal, e às vezes, tipo, você meio que deixa escanteado mesmo outras nodes, a gente não refina ela. É, Mas, óbvio, isso aí não é o importante aqui nesse momento, né? Vai ter pouco não efeito é. ali A se a gente não está gente. analisando isso O assim. Xandre, E se tivesse só o fold e não tivesse outras mãos para defender esse fold bizarro, seria um problema, porque mexeria um pouco no range. Mas por Hum. tem um monte de mão trash ali na parada, sabe? Então isso já implica uma alteração no range do small blind. E a gente não quer ver como que o big blind vai reagir nesse spot. Então fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que isso não vai atrapalhar o que a gente quer, porque a gente nem vai ver o GTO, tá? A gente só usou o GTO aí como para entender quanto que a field, como que eles reagem para, a partir desse node, a gente ajeitar o GTO, que lá vai estar ajeitado esse galho da árvore, tá? Vamos lá. O Xander escreveu algo que eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Button vai abrir mais também, Button vai abrir mais também, e o range que abre a mais sempre é para raise e fold. Na verdade, não, Verdade? foi o que eu comecei Não, dizendo mas aqui, ele né? vai acabar dando mais raises e mãos Ah, piores na vão entrar prática. aí Na prática. na prática. Só que aí, de novo, Xander, a gente está só vendo a perspectiva teórica, sabe? A É. perspectiva com o Node Logs, a gente não mexeu nada ainda, tá? Daqui a pouco A a gente vai per- a- mexer. O DTO puro ele é pouco relevante para aulas aqui que a gente, né, as aulas do Pantoja aqui. Ele é só relevante para a gente ver as frequências da teoria pura e comparar com os desvios do field ou dos Aham. indivíduos e daí, né, fazer os node locks para as stats, né, para as frequências mais aproximadas, mais precisas, né, que a gente vai enfrentar na prática. Então Uhum. ele é só um ponto de partida para a gente ver o que o Uma, bot, o robô contra o robô pensa que é o ideal, uma né? E referência quanto de que o field comportamento, né? referência, quanto que o field desvia disso. Sim. Perfeito. Aqui, consegue lembrar aí para a gente depois falar, ó, Pantoja, não sei se você anotou, O Se quê? quiser, eu aqui, né? anoto. Na teoria early game, 38,7% de Pode falar. fold, Aham. né? 28,9% de call, Uhum. 32,4% de for bet shove. Depois da Tá. Eu só ia comentar um pouco sobre essas outras frequências, antes da gente mudar de árvore, mas pode mudar de árvore já, eu vou comentando aqui. O que o Vitor estava falando do Forbet é uma parada legal demais, porque na prática, esse Forbet está saindo de 32 pulsa para 24, né? Então, nos early games do GG Poker, a Field ampliou bastante ela passou a foldar muito mais esse spot, né, de mãos não intuitivas, e também porque na prática eles não abrem só esses 40%, né, do botão, acaba abrindo um pouco mais, fica mais fácil de encontrar esses folds, e também diminuiu muito o forbet, né, ele diminuiu esse forbet de 32% para 24%. E o call subiu muito, né? O call saiu de 32%, quer dizer, o call baixou também, né? Ele caiu de 32 para 29, é isso? É isso. Tô abrindo agora. Ele 29 foi no GTO e ele subiu, na verdade, para 32, desculpa. Só me confundi. Legal. É que eu Essa aqui é troquei a árvore. uma lata com o outro. Ó, Vamos lá. o RFI continua o mesmo, então fiquem atentos. A gente não mudou o button RFI, que deve ser maior na prática. Deveria ter mudado, né? Poderia ter mudado. Poderíamos ter mudado, A vai ser gente maior na optou por prática. manter
a árvore até aí para entender se nesse ponto, quanto a mais que eles tinham que reagir dando call ou raise, para a gente poder, como a gente deveria tribetar, né? A partir, já que eles estão foldando mais, dando menos for bet, quanto que a gente deveria, se mantesse a teoria, mas a gente sabe que não mantém, ele vai ainda abrir mais, né? Mas mesmo assim já deu um ajuste legal, já deu algumas coisas a mais para a gente fazer. A gente sempre está isolando um aspecto, né? O objetivo, eu acho que mais importante é esse. Porque se a gente tem essa adaptação contra ele abrir no range, entre aspas, tight e equilibrado, como que o Solver escolheu, então, obviamente, contra o Field, a gente pode intuitivamente adaptar ainda melhor. Esse aqui, eu já pulei aqui da resposta do SB, só para vocês entenderem como que a gente adaptou o nosso querido Button para reagir versus a tribet de 5.4 Big Blinds. Só um minutinho, desculpa te interromper. Vamos aproveitar e mostrar o Big Blind agora ali do Forbet. Big Blind. Nesse Node, a gente viu que a teoria daquele jeito estava jogando daquele jeito maluco e a gente trouxe um pouco mais próximo da realidade, tá? Então, só para não ter esse, mas vai estar errado o Node lá. Não, a gente viu que lá estava daquele jeito e aí a gente foi e alterou e colocou o Dama-Dama, colocou o Vala-Vala, colocou... Só que a gente deixou o Node só de raise A1, né? Não estava habilitado a Forbet. Isso é um erro também, né? Não era para ter esse Forbet. Outro erro. Para o nosso perspectiva do Small Blind, isso não muda nada, mas para a perspectiva do Big, do botão, isso muda a vida. Mas a gente não é o botão nesse spot, a gente é o Small, tá? A gente é o Small Blind. Ok. Beleza? Estamos aqui. Então, essa aqui é a diferença que a gente precisa ver. Então, os números que eu te falei, Pantoja, 44 aqui agora, em relação à teoria. 38.7 antes. Beleza. 32.4 de call. 28.9. Lembrando que o que o Vitor está falando agora é a field, como que a field joga. É o MDA. Uhum. Muito obrigado pelo follow, Keds. 24. Muito obrigado pelo follow, Keds. Keds, sabia que Keds é originário da palavra cadê, né? E é onde está. Que viagem é essa? O abacate... Uma informação inútil às vezes é bom também. Do nada. O abacate comeu um monte de abacate hoje. Vamos. De raise, Forbet Shove, 23.4. 23.6. O GPO estava 32.4. Tá. Então, a gente viu aqui as diferenças, né? Uhum. Pode ser. As diferenças. E o field, só para ter certeza, o field dá mais call, né? Do que dava. Dá mais call. A teoria dava 29 de call, 28.9 e olha o que o field vai... para 32. Isso. Olha o que o field está fazendo, galera. Ele não é que nesse spot é difícil defender. O preço é baixo, ele está deep. O negócio aqui é que o field vai defender, mas não da maneira correta. Ele vai defender de call, porque call tá barato, não gasta ficha, ele tá em posição, tá tranquilo, sabe? Dando call, ele deixa o SB realizar equity pós-flop. Ele fica dependente de hitar o flop, né? Então, acaba que, tipo... ao não punir esse SB o suficiente, ele libera com que a gente possa tribetar e CBetar mais vezes, e ganhar o pote mais vezes, realizar mais equity e tal. Então, é claro que o melhor das hipóteses seria esses Forbet Shoves migrarem para o Fold. Mas quando eles migram para o Call, tá ótimo também. Olha o que aconteceu com o nosso tribet aqui do SB. Olha isso, era de... Você lembra quantos por cento que era? De 3%? A tribet teórica estava 2%, 2 ponto alguma coisa. 2, 3%. Olha aqui, contra o Deep Stack, olha o quanto que a gente está tribetando 5.4 Big Blinds. Subiu para 38, né? Esse range contra esse range aqui. Talvez 250 blinds, alguns players ou outros deem mais call. 50 blinds, 60 blinds, deem menos call. Então não se atenda, não é para generalizar todo o early game, todo o oponente que abriu do button, tá? Isso. Mas a gente fez... fez... explicar um pouco melhor sobre essa parte aí, Vitória. Coloca na tela lá do Forbet, por favor. Do Tribet. Aí, então, vamos interpretar melhor, porque, pô, eu mostrei os dados, a gente rodou os dados, tá permitindo que você tribete tudo que tá laranjado aí, né?
mesmo no early game. Só que, nesse caso, o MDA que eu rodei, eu coloquei stack early game, o cara tá lá 70, 80, 90 blinds, nesse caso o cara tá com 250. O que acontece? Com 250 ele vai se defender muito mais fácil, ele tem menos risco, ele tá menos apegado ao torneio, ele vai se defender com outras mãos mais especulativas mais vezes. Isso é um problema, isso faz com que esse range diminua. Só que tem um outro vetor que faz com que esse range aumente também, que é o fato de que é virtualmente impossível o cara com 250 blinds abrir só esses 41%. Então, esse ponto também faz o teu range crescer. Então, o que você precisa entender é o conceito do que foi passado e não decorar esses ranges, saca? Você tem que pensar, poxa, quando o cara abre 41 e ele folda, vai lá agora no range de fold, Vitória, depois que a gente tribetou o cara, o que ele foldou? Então, se ele tivesse abrindo 51 e foldando, Racing Suited, quanto? 44%. 41, tá lá, 41, botão abrindo. 44% que ele falou. Não, o fold dele, 44% tô falando outra coisa, tô falando que o botão tá abrindo 41. Então, quando o botão abre 41, e esse botão que abriu 41, foldou Rei 6, foldou Rei 5, foldou Rei 4, Rei 2, Suited, Rei 4 não, né? E se ele for dessas mãos, você pode ir crescendo o seu range de tribet. Pô, Pantoja, não tenho certeza. Se você não tem certeza, cuidado com as bordas as bordas do teu range, cuidado com a parte marginal do teu range, né? Mas, pô, é certeza que esse cara não vai ficar me fletando valete 5, 10 e 6, rei 9 off, rei 10 off, não. É certeza. Pô, então, legal, tu poderia tribetar. Pô, Pantoja, eu acho que ele vai me defender esse range. Só que eu acho que ele vai abrir 70% do baralho. Pô, aí libera de novo você poder tribetar várias outras coisas, né? Então, tudo vai depender primordialmente do range que ele te forbeta. Não do range que a gente dá call, né? Como o Vitória pontuou. Mas o range de call também é bem importante. Então, pô, esse cara vai me forbetar Ás 10 off sempre, vai me forbetar Rei Valete sempre, vai me forbetar Ás 5 naquela frequência, Ás 9 naquela frequência? Talvez não, talvez sim. Aí você vai ajustando o teu range por aí. Então, nesse toy game que a gente fez, lembra que isso é um toy game, isso não é a verdade absoluta, né? Contra esse tipo de vilão, tá? Não se apaixonem, né? Não vão lá e pegar o valete 2 suited toda hora e dar 10 tribet, tá? Não pega esse 8 e 7 off toda hora e 10 tribet. Tenta entender esse toy game, pelo amor de Deus, né? Porque senão um monte de gente vai ficar maluco com essa aula e essa aula vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, cuidado com essa informação, tá? Não é para pegar, porra, vi lá na tela da aula do Pantoja que era para tribetar valete 2 suited, vou tribetar valete 2 suited, que nem um insano. Entenda o conceito, entenda quando, entenda por que nesse spot está tribetando, né? O que a gente podia fazer aí é navegar também um pouquinho pelos EVs, né? Para a gente ver o canto que isso está ganhando. Mas, só complementando, é através da interpretação e o conhecimento e o entendimento dos conceitos do jogo, teóricos ou estatísticos do field, que a gente consegue criar autonomia para se adaptar ou para conseguir navegar nas diversas complexidades do jogo de poker. Você falou uma coisa bem importante. Você falou uma coisa bem importante, porque desde que eu conheci o Pantoja, ele realmente traz pra gente essa skill de você pensar o jogo. Não tem cartilha. Exatamente, não tem cartilha, receita de bolo, não tem tabelinha. É pensar de onde o jogo vem, para onde ele vai, em qual momento, por que sim, por que não. É uma grande balança de vários fatores e ele empodera realmente o player para ser crítico no jogo, né? Então... Isso é bom e isso é ruim, né? Porque eu já tive experiência com alguns alunos que odeiam esse tipo de approach, que chega assim e fala, tá, e agora, eu tribeto ou não? Sabe? Calma, bicho, deixa eu te explicar, deixa eu te entender. Não, mas eu não tô entendendo, sabe? Me manda uma tabela. Precisa muito dessa tabela, sabe? Então, isso é até legal, a gente ter essa troca aqui, para você entender a forma que eu trabalho, né? Porque se você for um aluno de tabela, a mentoria não é para ti, sabe? E tá tudo bem. Aproveita aqui, tenta pegar uma ou outra informação, mas não vai valer a pena você comprar de mim o produto, porque você vai sair insatisfeito, sabe? Agora, se o teu pensamento for um cara mais crítico, pô, por quê? Como é que faz? De onde vem? Quando sim? Entender as nuances da jogada, aí beleza, a gente pode dar match, saca? Mas tabelinha não vai rolar, saca? Então, o principal aí é você entender o porquê, entender que, porra, nesse spot, mesmo sendo early game,
o cara pode tribetar a valete 2 suited, o cara pode tribetar 8-5 suited, tá? Pode, não quer dizer que deve, não quer dizer que é todo dia, toda hora. É nesse cenário que foi trazido para vocês, tá? Vamos dar uma navegada nos EV, só pra gente entender melhor essa parada. Enquanto isso, boa noite, Big Poker, boa noite, Riacha, boa noite todo mundo que chegou agora. Muito obrigado, Thiago FS1808, por ter se inscrito no nosso canal aqui, virado um sub. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Olha o tanto de EV0 aí, gente, sabe? Olha o tanto Esse de aqui EV... são os EVs comparados ao Fold. Então tá comparando o EV da jogada que cada uma mão tomou em comparação ao Fold. E aqui são os EVs comparados à segunda melhor opção. Uhum. Quais vocês preferem ver? Em relação ao fold. Em relação ao Fold. Uhum. E aí a gente pode desconsiderar tudo que for 0 e 0,1 já de cara, assim. Eu diria que é isso que eu falo. Não é necessariamente a palavra desconsiderar. Esses EVs são instáveis. Dependendo das variáveis, dependendo do perfil, dependendo de diversos aspectos relacionados ao seu oponente, ao seu torneio, ao momento e tal, muita coisa, esses EVs eles podem dropar muito negativamente ou podem até, inclusive, aumentar, sabe? Aumentar, ficar maiores, né? Mas são Nesse EVs, em caso, geral, baixos, sim. esse spot em si, ele é completamente instável, né? Porque a gente teve que, por mais que a gente tirou da teoria, do MDA, a gente tirou do MDA uma parte do galho, que foi como que a field reage versus a tribet. Mas a gente não imputou todo o MDA, né? A gente não imputou, por exemplo, quanto que o botão abre nesse spot. E isso modifica a árvore pra caramba, né? Então, até isso você tem que entender, saca? Esse ponto você tem que entender. Então, se isso não está imputado, é perigoso você assumir que nesse spot o EV003 é bom, que o EV004 é bom. Provavelmente não é também, sabe? É porque a árvore ainda está muito sensível. E não quer dizer que ele é ruim, né? Isso essa que é a parada. O EV aí, ele é um referencial para você entender o quão fácil é você fazer uma jogada ou não, tá? O quão óbvia ela é ou não. Mas ela não é um referencial de fazer. O referencial de fazer é quanto o cara dá for bet. O referencial de fazer é quanto o cara abre. Se o cara é o tarado das aberturas e o coxa das defesas, esse tribet vai ser muito bom. Se o cara é nítido nas aberturas e muito, muito nítido nas defesas, esse tribet vai ser bom. Se o cara é luz nas aberturas e espio nas defesas, esse tribet vai ser ruim, mesmo o cara sendo luz na abertura. Então, tudo vai depender de como que ele se defende. Se ele se defende muito agressivamente, se ele se defende com muitos calls e vai stickizar muito. Então, tudo isso vai implicar no risco O que você deve pós-flop fazer. também, né? Às vezes, não É, nesse caso tanto, porque a gente está muito short, mas às vezes o e o outro cara pós-flop, tá como muito ele deep. joga. Mas muitas vezes sim, quando tem muito RP, o pós-flop também é um peso muito grande, né? Mas enfim, é possível você tribetar muito. Isso é o takeaway do early game. Da FT é muito mais fácil, tá? Esse spot em early game é muito mais difícil estudar e muito mais improvável da gente ficar fazendo, porque a gente vai estar jogando 10 telas simultâneas, 8 telas simultâneas, a gente não vai lembrar de tribetar o 10 e 5, saca? E não é bom tribetar o 10 e 5 quase nunca, é bom quando o cara vai estar errado nas defesas. Pronto, né? Mas e tu tá 10 telas apitando, tu vai querer, porra, vou pegar aqui com 17 blinds e tribetar meu 10 e 6. Vai fazer isso na prática, né? Porque tem outras mãos mais importantes para você jogar, né? E o EV dessa mão é muitas vezes instável, né? Mas bora para FT. Vamos para FT, que a FT aí é gostosinho, sabe? A FT é Bom, a gente delicinha. já viu um conteúdo da FT ontem, né? Uhum. Agora, A FT é mais fácil de entender, mais fácil de aplicar. Os EVs são gostosinhos, né? É bem legal. ó, mantemos novamente o RFI do Button segundo DTO, tá? Essa aqui já é a Só nodilocada que é outra previsto. árvore, né? É a árvore de É, FT. Então, por isso que ele está abrindo mais nesse spot. isso. SB. Espera, eu vou achar. Talvez essa. Acho que essa é a primeira. Essa aqui é a primeira. A gente só rodou uma dessa, pô. É, mas é porque ela ficou aqui com o negócio. Acho que é a 1, né? Eu botei a 1 Era aqui. GTO 1. GTO 1. Thiago. Aqui tá o Node Lock. Mas será que foi FT?
Foi esse. Não, tá demorando demais. Ah, foi. Peraí que eu vou achar. Tá, essa aqui já é com o de lock. Eu só não sei se eu escrevi. Travou. Pera, gente. O Não, fica programa não me tranquilo aí. deixa em pé. Obrigado, Fábio Splinter também chegou aí, seguindo Esse e é essa. elogiando o tema da aula. Falou, tribet short, muito bom. Aqui, ó. Temos duas aqui. Por algum motivo eu salvei elas com a travinha no BU, né? Mas uma Bremp delas não vai perguntou ser. se essa última mão era praticamente XPV. É XPV, É tá praticamente early GPV, game. não tá GPV, tá? A gente nunca considera GPV, a gente considera ICM sempre. Tá. Roda ICM desde a primeira mão do jogo, sabe? Só que o ICM é muito baixo, né? Sim. Mas desde a primeira mão a gente roda ICM, né? ICM, Então, dependendo do torneio, se o field é curto, tem um ICM maior no early game, se o field isso. é Exato. largo, tem um ICM menor. Mas vamos lá, esse aqui é a FT do mesmo torneio, né? Tem os payouts aqui, se o pessoal quiser. Você acha interessante mostrar os payouts, Pantoja? Pode ser, é um torneio simples, é um torneio comum, É. sabe? A gente Do pegou o primeiro. 16,50, né? Um torneio comum, mas é mais para mostrar a estrutura. É um torneio do WPN, não é top Exato. heavy, né? A distribuição Isso, de bem prizes é flat. bem. O que é muito É, importante isso. Saibam uhum, qual torneio vocês estão jogando. Se é top heavy ou se é flat, muda muito a estratégia. Então, o isso. torneio que paga 880 para o primeiro, 695 para o segundo, 546, 408, 322. Olha como ele é flat. 247, 184 e temos 8 players na mesa. 129, todos já pegaram, né? Uhum. E é um 1650 da WPN também, não sei, né? Tinha Tal, e 1.980 fichas no FT, a gente dividiu isso. essas fichas da forma que a gente julgou necessário para apresentar o spot, né? Uhum. Tem várias maneiras de você criar esse table draw. A gente pegou um torneio real, com uma estrutura de pagamento real, mas a gente criou as stacks, né? A gente colocou as stacks Isso. do jeito que a gente queria para exemplificar o spot, Isso. tá? Esse aqui é o range, isso aqui é a árvore de Chiopuro. Então, essa aqui é a frequência que o Button abriria nesse spot. Lembrando que ele cobre, nessa situação, ele é o CL da situação, que eu chamo. Então, ele cobre os dois. Só que o SB, por mais que haja aqui um ICM muito pesado, porque tem o hijack com 9 e o cutoff com 7, e daí, se você me permite, Pantoja, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse SB aqui. Ele não é passivo, igual a galera joga. Porque a gente abre do button e o button não tá abrindo tanto aqui quanto a galera abre. Os regs médios abrem aqui, porque eles acham que tem dois caras shorts, a gente cobre os dois blinds. A gente tem que abrir tudo, né? Não é bem assim que deveria ser, mas pode ser que funcione na prática. Mas quando ele abre, o SB ele não vai arredar, não. Ele sabe que o button tá abrindo muito. Mesmo com o Big Blind ainda para falar que pode pagar ele, mas pode pagar pouco contra esse chove, que é muito machucado. E o Button com um RP em cima dele também, porque a stack machuca, ele não pode pagar demais. Então a gente não Uhum. fica cocotinha, tá? Só porque tem dois short stacks. Principalmente em estruturas top heavy, tá? Onde a gente está mais short e precisa escalar e cravar mais vezes. Nessa aqui ele ainda vai ficar um pouco para baixo. É só um pouco mais tight. É só ver aqui os bubble factors, né? Tipo, ó, fica fácil de errar se você olhar só o bubble factor, sabe? SB contra o Button. A gente olha aqui, o SB tem 16% de equity extra que ele precisa, mas o Button tem 7. O Button está abrindo 48, a gente está chovando um range linear, ou seja, com equity, quando a gente dobrar, a gente melhora a nossa perspectiva, sabe? Com blocker também, mas com muita fold equity, sabe? Junto. Então, tipo, não é porque o nosso RP é muito grande que a gente vai simplesmente sentar nas fichas e parar de jogar e esperar esses caras caírem. É isso que eu queria lembrar para vocês não desperdiçarem spots. Esse é o seu É, spot, Legal. principalmente na é, prática. porque muito daquele assunto da aula de ontem, assim, sabe? O botão, ele tá. A perspectiva de receita desse botão é muito boa, né? Quando ele abre. Mas é horrível quando ele paga o chove, né? Se ele paga o chove e perde a metade das fichas dele aí, ele perde muito dinheiro a receber, né?
Ele perde muitas notas promissórias, muitos cheques, né? Tem muito cheque nominal a ele já nesse torneio. E ele arriscar essas 18 blinds ali contra o small blind é um risco muito alto. Então, por essa razão, o small blind ele pode Que é a nossa contra-atacar o oportunidade botão. de se movimentar, né? Se a gente não pegar esses spots, qual Teoricamente mais vai falando. ter? Né? Sim. E aqui está a nossa estratégia, ó. Em frequências aqui gerais, 2,8% de chove de tribet do SB para 5,4% e chove de 16,8%, né? E a gente faz Deixa menos do que eu isso. falar uma coisa. Lá no Early Game, ele permitiu um tribet sair de 3, quase 3%, 2 ponto alguma coisa por cento, para 30 e tantos por cento. Na 38. FT, ele literalmente, com os inputs que a gente colocou, vou dar logo, vocês já viram no começo da call, ele sobe para 100%. Na FT, a reação. Mostra aí, Vitória. Tá deslocado? Tá, o próximo tá. Mas só Tá. mostrando aqui que o USB ele é composto de 80% de folds, e daí ele chova 16% do baralho e tribeta 2,8%. Aí no Node Lock lá, boto abrindo lá, a mesma coisa. SB, aqui. Chega a Olha ser lá. vergonhoso. Ó, o Small Blind, nesse spot na FT, ele poderia chovar. Por quê? Porque na FT, na prática, quanto que o Big Blind folda lá, Vitória? Na teoria, perdão. Na teoria, o Big Blind está foldando quanto? Big Blind não, o botão está foldando quanto? O botão Obrigado abriu, pelo O follow, botão não Bobitas deveria, ele deveria Monstro. forbetar mais, né? mas ele foldou quanto? Ele Coloca o mouse em cima da branca. foldou 56,8 na teoria pura. Na teoria pura, ele foldou 56. Na prática, nesse spot, ele foldou 62, né? Então o fold subiu bastantinho, não muito. Mas o que dropou demais foi o forbet, né? O forbet saiu de quanto e chegou... Vai lá, vê lá no Peraí, GTO. deixa eu abrir aqui. Tribet, o O Button, ele tá agora Esse aí eu tenho. 60. Esse é a Tá, LDA. Eu quero mostrar o GTO pra Forbet. galera. Ah, o DTO, Forbet DTO? GTO. Aham. Olha lá. 30,7. Isso aqui é o que mais cai. Esse dropou muito. Esse saiu de 30,7 para 19, sabe? Então, cara, 30 para 19 é muito, né? Mais de um Que é a terço das forma mãos do certa de cara que você tá punir na forbetando. FT. Com e sem MS é a forma certa, forbetando, não necessariamente dando call, é forbetando. O Azaz aqui, ó, sempre slowplayando e tal, né? Mas forbetando. Agora, a galera não entende muito isso, né? Lembrando da aula de ontem, né? O Caio mamou ontem dando forbet. Então, forbetando e tem que punir? Sim, Mas, né? Aula Mas lembrando, lembra sensacional de muitas ontem, coisas. exclamação eu aula queria, Lembra de 3 muitas quem coisas. perdeu aí. eu queria puxar também isso, o seguinte, quando você for o Button e tomar esta tribet, é outro papo. Sim. Aqui é a perspectiva do SB, única e exclusivamente te mostrando uma possibilidade para você, indivíduo. Isso. Você versus o field, você abriu do Pelo amor de Button? Deus. Pelo Pô, amor de tomou Deus. essa tribete, meu irmão. Azaz rei. Assim, na maioria das vezes, se o cara não estiver inventando nada e tal, Depende ou de se o quem, cara não né? for Tem muita gente que aluno, sabe né? esses esportes e tal. Se o cara não for aluno de alguém que ensinou, mas é a minoria, né, Pantoro? Claro, É a né? minoria. Eu até mostrei para o Vitória, quando a gente começou essa aula, eu mostrei quanto que a Field fazia, né? E, por exemplo, esse esporte, o Small Blind, com 14,5 blinds até 19,5 blinds, no early game, ele tribetava 1,6%, né? Então, ele tribetou menos do que o GTO, né? Tribetou 1,6%. Tinha mãos trash desse 26? Tinha. Ele foldava para forbet 25%. Então, desses 1,6% que o Small Blind na prática tribetou, ele foldava para forbet um quarto das mãos. E das mãos que foram showdown, tinha uma frequência delas de trash hands, né? Então, é mais do que 25% de trash hands nesse tipo de spot, né? Então, o Small Blind, mesmo tendo 1,6% de tribet nesse spot no early game, ele tem trash hands, mas não é o suficiente para você contra-atacar dando over for bet, tá? Eu já estou passando um spoilerzinho de como agora contra-atacar esse small, tá? Mas a aula de hoje não é como contra-atacar o small. É a gente sendo small, né? O que a gente pode fazer sendo small. E já na FT,
A FT tá até aberta aqui no meu ring de novo. Na FT, esse tribet do Small Blind, ele foi de out of position contra button foi de 1,5%, sabe? Agora, quando o botão estava mais curto ainda, por exemplo, eu rodei aqui o botão com overall stack, o botão com mais de 30, o botão com 20 a 30 e o botão com 10 a 20. E o botão com 10 a 20, por exemplo, o Small Blind tribetou 1,1% das vezes nas FTs. O botão com 20 a 30, o Small Blind tribetou 1,8%. O botão com mais de 30, o Small Blind tribetou 1,8%. Então, cuidado, a gente está falando, não é para você reagir da forma que a gente está mostrando aí. Porque essa reação que a gente coloca no sobre rapidinho para você ver, é contra um Small Blind maníaco, é contra um cara, um Small Blind fazendo uma outro tipo de jogada, tá? Então, muito cuidado, a gente quer ser o Small Blind. Aí, a gente esqueça como reagir contra tomar um tribet. Não olhe para essa aula dessa forma, pelo amor de Deus, tá? Senão vocês vão... É perigoso você olhar para essa aula sendo o botão. Exatamente. O Fábio Splinter perguntou um pouco acima, mas já foi respondido pelo Bremp, só afirmar, reafirmar. Ele perguntou, Rafa, explica pra gente o que é top heavy. O Bremp explicou, né? Que é quando a premiação se concentra ali nas primeiras posições, né? Sim, especialmente no primeiro lugar. Especialmente no primeiro, né? Você busca, se você vê um torneio ali e todo o prize pool tiver 20% ou mais concentrado no primeiro lugar, 99% de chance de ser top heavy. Legal. E quem chegou aí? O Cubitas Monstro. Olha lá, Cubitas, maravilha. Vamos, Aí, só para Monstro. comentar rapidamente esse negócio do top heavy, quando você está jogando top heavy, o risk premium em relação aos deep stacks fica muito maior, um contra o outro, mas o risk premium dos short stacks fica menor, porque vale menos a pena escalar o próximo payout, vale mais a pena se arriscar para tentar galgar até as 3 primeiras posições. Já os que já estão, entre aspas, garantidos, que o Pantoja chama de cheque assinado, né? Eu chamo, já tem a responsabilidade de pegar pelo menos os 3 primeiros, esse risk premium fica bem gigante. Bem maior do que o flat. O flat, cada payout é um price melhor distribuído, cada payout tem o seu valor. Então, você joga mais tight como um short ou como mid, porque você quer escalar o payout, um por um. Sabe? Então, um é mais extremo e o outro é mais linear. O Bitas Galera, perguntou aqui. Pelo que eu tô entendendo, temos que ser nits. É que ele chegou na parte que a gente tá comparando a FT ali, né? Não, calma. Não, Cubitas, calma. Uma coisa de cada vez, né? Peraí, deixa eu concluir essa parada, daqui a pouco eu respondo o Cubitas. Talvez nem precisa responder que ele vai entender. Muito pelo contrário. Olha lá. Coloca, Cubitas, a gente aqui nessa aula de hoje tá aprendendo a ser o small blind. Não tá aprendendo a ser o botão, pelo amor de Deus, né? Então, não queremos ser nit. Olha o que a gente poderia fazer. Na prática, se a gente quiser ser maluco, a gente pode fazer isso. E, por incrível que pareça, nessa estrutura de price pool, de payouts, isso, estaria correto dar essa jogada com os inputs que a gente colocou. E os inputs que a gente colocou não são aleatórios. Os inputs que a gente colocou foi o que de fato aconteceu nas mesas finais do GG, né? Então, nas mesas finais do GG, se você tivesse dado esse format num cenário parecido como esse, a jogada teria sido boa. Desde que coloca no range Pode colocar esse range, só coloca isso. Desde que o botão jogasse dessa forma após tomar tribet, né? Então, dei o tribet e eu tenho certeza que o botão não vai me dar forbet com rei 8 suited, com rei 7 suited, com rei 6 suited, com rei 5 suited, com rei 4 suited, com rei 3 suited, porque na teoria pura, ele pegou a fileira dos reis naipados e vrum, deu all-in. Mostra a teoria pura ali, Vitória, pra gente. Não só a fileira dos reis, né? E ó, fileira do rei. Vrel, esse roxinho é todo forbet all-in, que a teoria pura se contra-atacou contra o small blind. Se ele não der esses choves todos, e não só esses, como vários outros, ó, 10 de 8 suited, 8 de 7 suited, 10 de 10... Agora mostra o MDA de novo, Vitória, pra galera. Ó, o MDA tá jogando assim. Então, se o oponente que você for enfrentar estiver jogando mais ou menos assim, você pode dar mais forbets, bem mais.
Se ele estiver jogando exatamente assim, você pode dar todos os forbets que você quiser. E é nessa média que a field do GG jogou nas FTs do ano passado e esse ano, né? De maio do ano passado até abril desse ano, até março desse ano, né? Quase um ano de mãos do GG Poker. A gente sabe como que a galera tá jogando só nas FTs aí, né? Então... Lembrando aqui por curiosidade, agora o Big Blind tá certinho, ó. Porque agora o Big Blind não vai ter for bet size mesmo, ele vai ter for bet shove nesse spot. E daí o range que ele escolhe teoria pura são os blockers suited, né? As melhores mãos Mas e não as tá blockers MD-azado, suited. né? Aí não tá MD-azado. Ainda não, vou pro próximo. Não, mas Blocker suited faz sentido, né? Tem que bloquear Sim. o topo do range e tal, quando toma call tem equity e o topo. Não que a E field vai aqui, fazer isso, né? não que a Consegue field. mostrar E o EV aqui, rapidamente das trecheiras, tripetando? aqui vai ser EV pequeno, né? Porque é mais complementar. Aqui, ó, EV Não, pequeno, porque é a das range tribet. complementar disso aqui. Do tribet do SB? Aqui no GGO puro? Aqui, ó. Você pediu ali. Beleza. Trecheira. Então ele o da Tribet ele é um EV mais focado, né? Mais polar, né? Ou é muito ou é pouco. Porque é um range mais polar mesmo. Aqui a gente meio que linearizou o nosso range, né? Do outro jeito aqui, ó. Aqui, ó, dessa Tribet do MDA, né? Agora a gente tá Tribet ganhando MDA dinheiro tribetando com 8 e 2 off, entendeu? A gente tá ganhando dinheiro. E tipo assim, não é que a gente tá ganhando. Não é, o EV aqui não é só 0,02. É 0,02 que é transformado em dinheiro, tá? Então a gente tem que verificar que esse call aí ele vai valer algum valor financeiro ali relacionado ao prize pool. Mas o fold, que seria a segunda opção dessa mão, é menos 0, ante e small blind, tá? Menos small blind, menos 0,625, por exemplo. Né? Então é 0,02 recuperando o que você já perde ao foldar, que seria a segunda opção. Né? Mas Então, também, tipo, né, ele tá dando incríveis 60 centavos, né, esse raise. Então, calma, né? Tá dando lá 65 centavos, certo? O raise. Sim. Então, esse 0,02 de EV, transformando esse EV em distribuição, igual a gente fez ontem, do prize pool, significaria 0,65 centavos. Sim, mas é legal de mostrar que nesse Node, com o MDA certinho, muitas mãos têm um EV muito bonito, né? Diferente da teoria lá que tipo, era bem concentrado na flechinha do 99 mais ali, tipo, 99, 10 e 10, né? Mas aí que Aí tá tem a várias outras mãos insanidade. maiores. Hã? A gente olha aqui 65 centavos e acha pouco, mas essas mãos perdiam dinheiro, logo ficavam negativos financeiramente, né, monetariamente. Agora você pega Sim. um grupo dessas mãos que cada uma tem 12 combinações e todas elas têm EV positivo de 65 ou mais. Daí você pega mais um grupo verde claro aqui, todas elas têm. Tipo assim, é muita mão que tá ganhando pouco, sabe? Então, isso recorrentemente tende a significar um profit bacana, sabe? Claro que você também tem que tomar cuidado contra quem você está fazendo, mas é uma Agora, ideia sempre boa transformar mãos negativas em revés positivos, diga. agora eu acho muito mais fácil de estudar esse spot FT do que estudar esse spot early game, né? É, Uma coisa que eu quero mostrar, eu vou mostrar para a galera aqui que eu acho que vai ficar fácil de entender um conceito. Galera, atenção total nesse ponto, tá? É vai pegar, muito você vai legal. pegar? Vou pegar. É muito Tá. legal entender essa parada aqui. Vou mostrar para vocês. Obrigado, Manu. Se inscreveu também. E ó, o Icardi também tá chegando, seguindo. Obrigado, galera. Que maravilhoso. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Tipo, por que é mais fácil dar essa parada no early game do que no late? Por exemplo, eu peguei aqui grupos de regs e grupos de fish, tá? Dentro de um spot específico. Esses regs aqui, a gente está pegando 6 níveis de regs diferentes, completando 3.850 jogadores regulares. E aqui a gente pegou 22 mil fish, em vários grupos diferentes de jogada. Aqui está o EV que esses regs ganham, e aqui está a quantidade de regs que existe por cada camada de reg, né? E sendo esse reg aqui super agressivo, e esse reg aqui super tight, tá? Então aqui é tight, um pouco menos tight, um pouco menos tight, reg standard, reg um pouco mais agressivo, quer dizer, bem agressivo, e esse aqui é o reg hiper agressivo, tá? Esse aqui é o doente mental da cabeça,
esse aqui é o Crazy DJ Motherfucker, que é nós, né? E esse aqui é o reggae standard. A maioria dos reggae está nesse quadrante aqui. E aqui está o EB desses grupos de reggae, tá? E o que é importante nessa proporção? A gente entender que mesmo nas proporções de agressividade, jogadas médias agressivas, a gente encontra jogadores tights em todos os grupos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei players que tribetam acima de 15, players que tribetam abaixo de 9, players que tribetam entre 9 e 15. O que tem a ver com o tribet? Tudo a ver, porque eu quero falar sobre proporção com vocês, tá? Então, se eu pego esse grupo aqui que está enlaranjado, que é o maior grupo de regs da field, eu sei que 45% dos regs da field tribetam menos do que eles deveriam Big Blind contra Button overall, sabe? E eu sei que 40% dele, dos regs específicos, desse grupo de regs específico, tribetou teoria. E 18%, perdão, e aqui 13% deles tribetou bem acima, né? Então, tudo na field, por melhor que você agrupe os oponentes, são proporções, né? São proporções. Então, você pega o early game com 200 blinds, o early game com 150 blinds, você vai ter muita dificuldade de enquadrar aquele cara em MDA, porque ele vai navegar muito por diversos extremos, vai ficar uma bagunça. Você não vai, é muito heterogêneo. É muito heterogêneo o comportamento daquele cara. Ele se divide em... É muito difícil daquele negócio respeitar alguma linearidade, porque é um bicho... um quebra-cabeça você tentar decifrar como aquele cara vai jogar. Então é muito complicado de você ter muitas estratégias diferentes, porque no cenário o cara tá com 200 blinds, não tem uma métrica perfeita, você não tem sample daquele spot para analisar como um grupo específico de jogadores jogaria, sabe? Então é difícil de você criar um plano legal. Agora na FT, as jogadas são mais homogêneas. Elas respeitam uma lógica mais natural, um curso mais natural. Por exemplo, esses fiches aqui, ó. Esses fiches, 90% do tempo, eles jogam abaixo da média, né? Nesse spot de tribet. Os fiches mais maníacos, mais agressivos, 81, 83, 86, 89% do tempo, jogaram nessa média, de tribetar menos do que 9. Raríssimas vezes, esses fiches aqui, tribetaram acima de 9, ou acima de 15, ó. Só que os hiper agressivos, 9% deles tribetaram acima de 15. O resto todos, muito pouco, 4%, 0% de recorrência, 4% de recorrência. Então, nas FTs, as jogadas, elas são muito mais homogêneas, é muito mais fácil daquele negócio, em média, ser verdadeiro, sabe? E também a confiabilidade daquele dado, ele é muito mais preciso, porque a recorrência daquele stack é altíssima. É muito fácil de você ter o stack de 18 blinds na FT, no small blind. E é muito improvável você ter 18 blinds no small blind no early game, no primeiro nível de blind. Porque você vai estar com 100 blinds, você vai estar com 150, você vai estar com 80. Você nunca vai ter 18 blinds no small blind. Então é muito difícil de ter esse dado. E além de você ter 18, o botão ter 200. Então esquece o MDA disso. Sabe? Esquece o MDA do early game. Por mais que você possa crescer seu range, você tem que pensar naquelas proporções que eu mostrei no começo. Se o cara estiver foldando aquela frequência e não for betando, aí beleza. Você pode considerar dar os tribets que foram sugeridos por esse toy game que a gente fez. Ou alguma coisa similar àquilo. Mas no das FTs, é muito mais provável que dê certo. Tribetar de tio, Pantoja? De verdade? Se o botão tiver 30 e poucas blinds e tiver dois caras com menos, sim. Você vai errar pouco. Você vai errar pouco, sabe? Porque vai ter um cara que vai reagir a mais que aquilo? Vai. Mas aquele cara vai ser uma proporção muito, muito, muito pequena da field. E você tem ferramentas para descobrir se quem é aquele cara antes daquilo acontecer. Eu consigo pesquisar, eu consigo saber quem são os caras que estão overreagindo antes daquilo acontecer. Então você já entra em campo pronto para aquele tipo de batalha, porque já existe aquela recorrência, né? Já existe aquele caso mais vezes em FTs. Ao passo que nos early games aquele caso ele é muito, muito raro, sabe? Então dá para fazer um estudo prévio de quem são as pessoas que estão overreagindo em situações
similares àquela, né? Numa FT. Então você já sabe mais ou menos, pô, contra esse oponente, eu não vou. Que é o IDA que a gente falou lá na primeira aula da mentoria, né? Da aula grátis aqui da mentoria. Então, poxa, é muito legal. A FT é muito mais fácil de assimilar e muito mais... o risco não é tão baixo, né? Perdão, o risco não é tão alto. Muita gente fala assim, nossa, vou acabar com o meu torneio. Não vai, cara. A tua perspectiva, que o Vitória fala de perspectiva, ela não era tão alta. Você era o bottom 3 em fichas, né? De baixo para cima. Você era o terceiro em fichas de baixo para cima. Você era o bottom 3. E depois da jogada, se ela der errado e o cara reagir agressivamente, que ele vai reagir agressivamente menos que a teoria, tu continua bottom 3. Tu não é o bottom 2 agora, tu não virou bolha, tu continua com a mesma perspectiva de ganhar praticamente a mesma quantidade de dinheiro. É um pouco pior para ti? Mas eventual colisão, você não dobra de 15 para 30. Né? Você vai dobrar agora de 10 para 20. Isso é um problema, né? Mas, dado que a forbet é muito menor e que o fold é muito maior e que isso tem uma sample gigante e que isso é devidamente comprovado, a margem de acerto dessa jogada é muito mais precisa. E logo ela gera muito mais dinheiro. Então é muito mais fácil de você executar esse plano. É muito mais fácil de tribetar 7-2 off numa FT dessa do que o 7-2 off no early game. Do que o bottom do early game, que nem é 7-2 off, sei lá, é o 8-5 suited, saca? 8-6 suited. Então é muito mais fácil na FT dar esse tribet do que no early game, porque no early game você não vai conseguir ter certeza que essa jogada é boa. Tem muitas coisas para você pensar junto. Né? Você consegue, através da ciência, da metodologia ciência, da estatística, dos dados, né, ter muito mais precisão, né, para identificar quem são os caras, né, do que e como eles vão reagir, do que no early game, onde o mesmo evento, um evento similar àquele que seja, ocorre muito pouco. Não é isso? Muito raramente, né? Fora a questão das ferramentas. E depende muito da cabeça do cara, né? É um evento muito individual ali, né? Não é um evento Sunday Million ou um torneio de todo dia também, né? Tipo, também dá toda uma diferença. O cara tá jogando Sunday Million, o maior torneio que ele já jogou, né? Satelitou e tal. E o average dele é baixo. Ou então um torneio de todo dia, no average barato. Isso tudo muda muito. Agora, as FTs, elas têm um comportamento mais homogêneo, mais linear, né? As pessoas jogam ali os folds muito mais parecidos, né? Tirando as aberrações, tirando as pessoas que jogam diferente. Abacate, o Cubita fez uma pergunta aí para o Pantoja responder se ele quiser, mas ela é muito importante e ela é muito preocupante esse comentário dele. Se você puder fazer, ou o Abacate puder fazer, que ele tem aquela voz de preocupação, faz a voz grave. A pergunta que o Cubitas fez foi: conclusão, na FT a reação vai ser sempre menor devido à imediata sensação de ganhar dinheiro se preservando? Aí, ó, vou mandar essa aí pro Pantoja, deixar essa pro Pantoja aí, porque o Pantoja vai responder, mas... Eu acho que ele não fez uma pergunta, eu acho que ele concluiu, e aí eu queria que o Pantoja corresse sobre. Conclusão, na FT a reação vai ser sempre menor devido à imediata sensação de ganhar dinheiro se preservando. Acho que também não foi uma pergunta, acho que foi uma afirmação. Pouco do que a gente viu ontem, né? E, sinceramente, menor em relação a quê? Né? Eu acho que essa é uma pergunta legal. E a questão do sempre também, que ele falou. O menor é um pouco perigoso. Assim, eu entendi o que você quis dizer e, de antemão, eu concordo com você. Porém, a gente precisa colocar todos os pingos nos is para não confundir ninguém, né? Então, assim, menor. Menor. Em relação ao XPV, sim, é menor. Em relação à população overall, sim, é menor. Em relação ao que ele faz no 20 left, é menor. Mas, não necessariamente, ser menor é ruim. Porque, muitas vezes, tem que ser menor mesmo. A teoria já seria menor num spot ou no outro. Então... E às vezes é menor, mas não o menor quanto deveria ser. Por exemplo, né? Vou falar esse, tá? Ai. Por exemplo, o Size Up, né? O Size Up é uma ferramenta, é foda. Tá entregando muito. Né? Esse caviar tá caro.
Tá, cara, eu tô na chuva, tem que molhar, né? O Size Up, por exemplo, ele foi uma ferramenta muito útil, muito lucrativa em diversos momentos do jogo, mas que em FT ela não é boa. Não é boa, saca? Eu não posso fazer Size Up em FT. Ele é perigoso. Ele não vale a pena, porque realmente passa muito mais o Catuco, 3,5 na FT, 3.2, 3.1, 2.9, passa muito mais. Só que não passa mais do que deveria passar. Passa menos do que deveria passar no FT, dependendo das interações de stack. Já o mini raise, numa situação mediana de FT, do botão, por exemplo, botão contra big, cara, ele passa muitos cenários o dobro do que deveria passar. Sabe? 150%, 180% que deveria passar, 300% que deveria passar, às vezes, sabe? Então, o mini raise, ele é muito mais lucrativo. Então, fala, pô, o 3,5 vai passar muito mais. Vai passar muito mais. Mas já era esperado que ele fosse passar muito mais. E a Field se adaptou muito bem ao Size Up, né? Então, hoje em dia, tem muita gente dando muito mais tribets e ratios do que a própria teoria contra o 3,5, né? Então, o size de 3,5x, ele perdeu muito valor ao longo dos últimos meses, sabe? Dos últimos, sei lá, do último ano, sabe? Então, é uma jogada que cada vez mais é contra-atacada e em FT ela já morreu tem pelo menos uns 6, 7 meses, sabe? Que ela já morreu. Então, assim, é isso que a gente tem que ter em mente. Passa mais, Pantoja? O cara fica mais tight? Fica mais tight. Mas qual é o teu ponto referencial? Se o teu ponto referencial é a teoria, cuidado com essa afirmação, hein? Porque muitas vezes não. Parece que é, mas não é. E Tá? muitas vezes a gente acha que o passar mais significa dinheiro. E a gente esquece que tem várias ramificações que acontecem quando você abre 3.5x, por exemplo, e daí tem lá a frequência que passa mais e a frequência que não passa mais, quanto o Big Blind, por exemplo. Daí o Big Blind está dando call. Com que range? É um range muito mais forte. Você está preparado para esse spot? Você com range ampliado, com pote inflado para CBtar contra esse range muito tight do Big Blind? Será que você não vai devolver parte desse dinheiro, ou se não todo? Né? Na FT, onde qualquer coisa vale muito, e daí, tipo, para o Big Blind defender, para o Big Blind aquele pote é muito, para você é menos, mas tipo, você não quer crescer ele também, você está arriscando muito da sua stack. Então, não é uma ramificação só. Não é uma coisa só. Você tem que sempre comparar quando passa e quando não passa. Daí subtrair os EVs. Né? Não é só, passa muito, vou fazer. Não, mas e quando não passa? E toda vez que alguém fala sempre, eu fico um pouco com receio. Esse negócio de sempre e nunca são coisas que eu acho que. Não valem pro poker, né? Não, Pra vida, não. né? Exato, para a É, vida do poker não vale. Então, não coloca isso, porque parece uma mentalidade muito fixa. Sempre, nunca. Não, o poker não é sobre isso, gente. A gente fala isso muito aqui. É estático, é Eu, vivo, eu né? É falo um jogo muito com vivo. todo mundo. É um jogo orgânico, vivo, né? É um jogo flexível, é um jogo cheio de variáveis. Não tem sempre, nunca, não tem padrão, não tem regra. Tem conceitos, tem formas de pensar, raciocínio, Ó, sabe? Mas não O tem. Thiago acabou de aumentar o ROI dele com essa info que ele falou. E eu fazendo 3.7x padrão em FT, vou parar. Ele acabou de aumentar o ROI dele com essa info. Existe a Parabéns. teoria, na teoria, para além do MDA, na teoria existem spots onde a gente aumenta nossa size, normalmente de Open. Essa size de Open ela aumenta na FT porque o seu range é muito curto, porque é aquele spot muito escroto, você não pode abrir do TG porque tem uma pressão de CM gigantesca, o Big Bar tá no Big Blind ao sério, não sei o que, aí você amplia o seu range de Open porque você está abrindo 7% do seu range. Então, quanto mais qualificado é o seu range, maior tem que ser a size. Na teoria, no DTO puro, na prática, vocês aí, na maioria dos limites principalmente, mini raise, mano. Porque não vai. Mini raise, mano. As sizes em FT, no ICM, elas diminuem mesmo. Inclusive as de Open. Eu sei que fica fazendo 2.2, Inclusive as de 2.1. CBET, né? O Mano, BB é... só para. Não, mas a Cebet, tá bom. Tá bom, último, último comentário. Último comentário. Logo depois Tem dos Último muito comentário. comerciais. caviar, moço. Último Que comentário. isso? Cebet, calma. CL tem Cebet baixa e Cebet alta. Ninguém usa Cebet alta. Entregamos muito. Muito caviar, moço. Que isso, né? Assim, cara, eu vou dar minhas impressões finais sobre essa aula de hoje, assim, sabe? Para os takeaways, assim, tipo.
difícil de absorver, não é tão mastigada como a de ontem, que, porra, é bem facinho de mostrar, então é uma aula um pouco mais densa, um pouco mais complexa de aprender. Só que muito mais valiosa, né, em termos de aplicabilidade ali. É muito fácil de você executar alguns desses planos, assim, sabe? O early game não tanto, o AFT muito fácil de aplicar. Você precisa entender realmente essa discrepância entre um jogo de early e um jogo de late, como que você vai implicar. Você precisa da aula 2, tá ligado? Da aula 3, você precisa da aula 3 para hoje. Porque tem tudo a ver, só dá para explicar a aula de hoje com a aula de ontem, sabe? Porque a pressão fica muito alta em cima do button quando a gente tribeta, sabe? E a reação teórica do button é difícil da galera encontrar. É difícil do cara fazer. Por essa razão, por causa da aula de ontem, que esse spot vale tudo que ele vale hoje, sabe? E se você entender esse conceito, você mata pau e consegue aumentar bastante teu ROI em FTs, sabe? E junto disso, a gente acabou dando o ouro para quem usa, né? Pouca gente usa SizeUp, principalmente em FT, mas para quem usa, já entendeu que, porra, o lucro, a efetividade lucrativa do SizeUp em FT, ela é ruim, né? Tem alguns combos específicos de mãos que são ótimos você fazer SizeUp em FT, tá? E para bom entendedor, meia palavra basta, né? Você já deve ter entendido. Table draws também específicas, convidativas. Sim, tem table draws específicos Table draw, acho que é onde a gente... Mas o ponto não é SizeUp, a aula de hoje não é SizeUp, a aula de hoje é tribet do Small Blind, né? E, pô, do tribet Small Blind, pô, cara, é muito legal de tribetar de Small Blind, levando os conceitos da aula de ontem. É muito bom, sabe? É uma jogada ótima, é muito fácil de você rodar ela no solver e você entender como que o cara que deveria reagir, se ele vai ou não reagir com aquele range. Porque é muito óbvio que as pessoas não vão dar 100% de chove com as mãos que eles deveriam dar. E tem muitas daquelas mãos que eles deveriam dar que eles não vão dar em diversos cenários similares a esse. Então, o lucro da aula de hoje é muito, muito, muito em cima dessa play, assim. A parte é Manu, fácil dele. a Manu ou o Manu, vou presumir que seja a Manu, pode ser o Manuel, tá? Pode ser, mas vou presumir que seja a Manu. Boa noite, vai ter esse spot em bolha? Vi que tinha na programação da aula também. Era para ter. Era para ter, mas a gente não conseguiu rodar todo ele, sabe? A gente acabou trazendo os dois maiores contrastes. A do early game e da FT, tá? A bolha a gente vai apresentar em outro momento, em outro dia. Ficou muito extenso, né? Será que a gente consegue soltar um vídeo no YouTube da bolha? É isso que eu tava pensando. A gente pode soltar fazer da bolha e soltar um vídeo complementar. A gente faz então, né? A gente faz o vídeo da bolha e aí a gente solta lá no canal do YouTube. Boa. Tá? Qual que é a informação do nosso... Só explicando para a galera, o da bolha não deu para fazer, porque a gente está trabalhando com Solve, com MDA ao mesmo tempo, tudo isso demanda um tempo, demanda um planejamento, e a gente está na correria, né? O Pantoja está numa correria do caralho, eu também tô, e daí a gente meio que tem que, né? E são aulas todos os dias, né? Então, às vezes vai acabar de rodar um atrasozinho aqui, outro ali, às vezes vai acabar por exemplo, às vezes não, espero que não, mas faltar um spot aqui, outro ali, mas o objetivo é entregar o melhor possível e o que faltar a gente faz esses complementos. Ó, e olha lá, que bom que eu não dei fora agora, hein? Que bom que eu fui ali com cautela. É Emanuel mesmo, tá? É o Emanuel. Não, mas você deu um pouquinho de bola fora que você falou. Vou presumir. Vou presumir. É o Emanuel é meu aluno, comentei com você dele. Legal. Por que tá isso aqui? Tô comercial. Mas, gente, bora nessa. Eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente tinha que passar hoje. Foi legal. Eu ia sugerir. Seguir esse assunto porque tá envelopadinho, dá para pegar. Eu ia sugerir, caso você quiser, senão a gente pode terminar mesmo, da gente pegar esse range aqui de tribet, tá vendo? Esse node lock, e fazer, como é muito rápido, diminuir aqui, ó, aumentar a frequência de 4bet puro toy game do button, para a gente ver como que a gente não alterando a frequência, só colocando mais 4bets, provavelmente o range do USB de tribet vai diminuir. Vamos fazer.
E Pode ser? até quando, né? Vamos colocar um pouco mais de mãos. Sim. Coloca um Não, eu pouco mais acho de que mãos. vamos começar só com as músicas que já tem, sabe? Pra ver que a gente não mudou a frequência. Vai lá, Ó, se, 99, se o Ó, link do 98. YouTube aí que eu coloquei ali em cima, YouTube Pantojas Lab, não estiver funcionando, é só você entrar no exclamação detalhes, no exclamação aula 1, no aula 2. Só entrar lá que os vídeos estão no nosso canal, aí você já se inscreve. Obrigado Eu pelo acho que não follow vou aí, Homenagem PT muito, não. e eu fui no exagero agora, fui Não, mas ele ficou muito Mix exagerado. B Comito. Tá. Vê aí, Então dá, Mix vamos. dá ok, vamos PK ver quantos por cento Omito. foi. Mix PK Omito. Péssimo. Foi lá. 36,8. Mas aí passou muito, né? Foi para Mas até é um o. toy game, é um toy Ah, game. tá. Abaixa a mãozinha, ó, Beleza. Mas a gente Vitória. pode fazer menor, vamos abaixar. Lower hand. Não, porque aí muda sua câmera de novo. Então, ali dá uma desconfiguradinha. Você É que, levantou a Vamos mão. tipo, abaixar a então. teoria tava em 32. Eu não sei qual que é o teu objetivo, sabe? Tipo, a teoria tava em 32. Aí Não, saiu só de fazer um 19. node. Você quer só fazer um node lock para ver se ele reage na mesma frequência, só que em vez da reação ser pautada no call, Uhum. ser pautada no forbat, Tá sabe? bom, tá bom. Entendeu? Vamos dar Mas é um só toy mais game, tática não a precisa. teoria. Não, Uhum. mas é só para mostrar aquele exemplo, aquele conceito, né? De que se Tá ele bom, reagir à mesma frequência, mas reagir forbetando, é mais grave, Olha, no sabe? tá menu bom. Mas tá do amplo. Zoom tem o Lower Hand. Clica Onde nesse que botão. tá? No menu do Zoom. Por obséquio. Obrigado. Deixa eu procurar o menu do Zoom. Return. Lower hand, lower hand, lower hand. Menu do Zoom. Ali perto de onde fica Share, Records. Sim, eu Action. tô lá. Reactions. Pior que o Vitória que é o líder dessa chamada no seu, senão eu tirava Eu você ia dar low mesmo. na gente dele. Em Reaction você consegue também. Clica lá, Lower Hand. Reaction. Mas deixa a fotinha do Consegui, menino. Aí, consegui. beleza. Não, aqui inverteu, trocou nome, mudou Ah, corte, tá, fez entendi. tudo. Consegui. Tá Beleza, bom. agora tá lindo. Ó. 70 pessoas conosco. Agora, tipo, é a mesma frequência de tudo, só que a reação natural, ela tá pautada no forbat, não no call. Né? Então, isso tudo aqui, menos as asas, está sendo chovado. Eu sei que é muito, é só para ficar extremo. O objetivo era ficar extremo mesmo. Lembrando Olha, olha, que olha a nossa tribete. Olha para onde ela foi. Mesma frequência, só substituir as mãos que tinham frequência já tinham frequência de forbet, eu coloquei 100%, e agora ele está forbetando muito mais do que dando call. A gente voltou a 1.4, só as as e essas mãos estão forbetando. Sem mudar nada na frequência total de reação. Então, às vezes, o problema não é o quanto... Não, às vezes não. O problema não é o quanto folda. Claro que isso influencia. O problema é o quanto que reage agressivamente. Esse é o principal que a gente tem que reconhecer. É só isso que eu queria mostrar. beleza. Eu acho que pegando, dá pra gente fazer um pouquinho Dá um pouquinho pouquinho mais diferente do toy game, sensato. porque Uhum. eu confesso que eu não gostei muito, sabe, dessa parte do toy game, porque eu quero deixá-los seguros em ficarem confortáveis em tribetar, sabe? Tipo, Tá. não precisa ser 100%, mas é difícil de não ser um range muito diferente do que aquilo que você achava que era, sabe? Tá, Então, tá bom. pega o range oficial, volta lá, o range que estava antes. Você consegue abrir de novo a tri-salva do jeito que estava? Consigo. Abre Mas de novo. a DTO ou pode ser a janela Não, deslocada? com o Node-Lock. Com o Node-Lock. A gente Tá. vai ajustar um pouco o Node-Lock para ver até quanto que ele vai tribetar, sabe? No início da Não aula vai fazer foi igual. passado as infos das FTs? Foi perguntado ali. Foi, eu Não passei. Aham. Ok, foi sim, Mas Tiagão. ela é flat, não é top heavy, tá? Vai lá. Aí, tribeteira. Segue. Aí, coloca no range de... Esse é o range... Deixa eu ver o range... Deixa eu ver o range todo primeiro. Depois da tribete, esse aí. Tá, vamos colocar que ele vai dar mais calls com as Brothers Suited, tá? Ele vai pegar lá a Brothers Suited, vai ter mais frequência de call com Rei 10, com Rei Dama, com Dama Rei. Todas as Brothers Suited vai dar mais call, tá? A Brother Off também vai dar um pouquinho de call.
Frequência? Pode pôr, sei lá, 80% vai de call. Vai dar mais call. Já tava call, Sim. na verdade, né? Já tava call, Já, certo? eu só subi o que tava frequência. Tá. Aí ele vai pegar. Isso é qual alfabete que tá colocando? Qual, né? Qual? Uhum. Tá, ele vai colocar um pouquinho dos outros. Então coloca agora o rei 8 suited, coloca, sei lá, 50% de rei 8 suited, 50% de dama 8 suited, um cara mais stick lá, vai dar uns calls a mais, que não quer largar, o vala 8 também. Coloca o rei valete off, um pouquinho, 30% ali do rei valete off. Beleza, dá ok, vamos ver o range. Como é que ficou? Tá. E agora vamos estourar o 9-9 ali, na cabeça do cara, e ver quantos forbet ficou. Pode ser o 8-8 também, se quer colocar o 8-8, vai colocar o 8-8, dá ok. O Azaz não vai, não? O Isaiah está dando full flat, é bom colocar uma frequencinha. Tá quantos por cento aí, Vitória? 17? 17,6. Uhum. Tá bom, tá bom. Ou tem que tirar alguma coisa, sabe? Senão vai ficar um range muito, muito Põe amplo, sabe? 80 Colocar do o Isaiah. 88. Põe 80 do 88 e um pouquinho do Isais. Eu não tô gostando do 8-8 100% não. Acho que dá pra pôr 50-50, 8-8, Pode talvez. ser 50-50, 88. Um golinho do É. Isais. 65 é muito no Isais, né? Ah, mas é 5 de chove. Também acho que é 50, vai. Tá bom. Ventola, isso, Acho que beleza. aí já tá legal, dá Tá ok. Vamos legal. ver quantos por cento ficou o Forbet. E Dama Dama? Perguntaram Dama Dama, Eita, por que só ele que o pôs 88 tá Dama Dama? splitando com fold. Não vai splitar com fold o 88 na prática, né? Vai splitar. 17,6. Dama Mas Dama tá tem que errado o colocar. split do fold ali do 88, Eu né? vi, eu vi, eu vi, eu vi. E o É, Dama Dama também tá errado. Tem que botar 100% dele de... e... É, calma. Ufa, já fiz muito isso. Ai, Não, como eu mas fiz já muito. não, mas não tem problema. Aí o 88, O 88. 50%. É, pronto. E aí bota Dama Dama Aí lá. só confere, passa da barrinha lá de baixo para dar uma olhada no que aconteceu. Ah, o Dama pode chumbar também, né? É, pô. Deve. Tá, coloca a barrinha de baixo para nós ver. 18,2. 18%. Tá, e o fold? Vai estar alto ainda, 60,5. Diminuiu. Hum, 60,5, É. né? Beleza. Aham. Só que a Field folda um pouco mais, ela folda 62, tá? Tá bom, pode rodar isso aí. Ele tá foldando É, menos do que a Field, tá? Então, o cara tá foldando, a Field folda 62, ele tá foldando 60 e ele tá dando mais four bets, né? Tipo, ele Aham. pegou mais mãos para dar four bets ali, a gente colocou muito mais mãos do que tinha antes. O cara E mais vamos ver. agressivo aí. O cara mais Um cara desapegado. mais agressivo. a Uhum. minha ideia era fazer o extremo para mostrar a diferença extrema, né? O contraste. Mas Que não pode agora, pimentar nada, só as eyes, né? E agora a gente vai é, ver um range um pouco mais não, vai- plausível contra um cara bem mais agressivo. não acho que tá tão mais agressivo assim, não. Mas não tá mandando as damas e tal. Vai continuar N2, ou quase Beleza? N2. Mas é legal de ver que, porra, mesmo colocando muito mais mãos, ele ainda está escolhendo todo o range. E aí você pode ir acrescentando essas mãos aos poucos, colocando mais mãos, mais combos, mais combos. Eu não vi que não É, estava indo as damas tá fazendo call? tá, mano. Ah, tá, desculpa. Põe o Ice Dama dando chove, o Ice Valete Suited dando chove. Tá, Mexe lá. tá. Isso. Isso mesmo, também concordo. Essas Eu não mãos tinha aqui, ó, visto. estão em frequência, ó. Eu Não, não, pode gostaria de pôr, foi mal. botá-las todas aqui, ó. Essa Não, as aqui, 10 não, Aí é as 10 call. não, as Aí tá 10 dando não. call. É o range call. Você tá mexendo no call, Vitória. obrigado. Mas dá minhas valas. As damas bala Suited E também. tudo já é. Hã? Bala. Dá ok, vamos ver. Sensível. Agora roda aí pra nós. Deve começar a foldar, mas eu acho que precisa ainda um pouco mais de forbet. Mas vamos ver.
Eu É acho que que como na prática não ampliou. acontece isso, sacou? Na prática não acontece isso, acontece com Mas frequência disso que a a gente ideia era o colocou. conceito, né? Mas eu acho que vai dar. Ó, Arrancou bastante mão, sim. arrancou os Mas lixos, cheira. arrancou os lixos, mas a gente continua com 85% do baralho. Pra você ver que essa jogada, essa tribet, pro cara se ajustar a ela. Muito Nossa. difícil, né? É Realmente muito é um puta difícil. valor, né? Realmente é um puta Uhum. hotspot, é muito bom. Sabe, a gente tá colocando o cara chovendo bem mais do que a fio de chova, dando bem É, mais call do que a fio de dar, e mesmo assim tá dando um tribete gigantesco, e saca, nesse tipo, você spot. tá inseguro, folda lá as 10, 15% piores mãos, tribeta o resto, sabe? Não, Não, e tá não escuro tem. pode foldar bem mais também. Vai, folda lá a fileira dos dois Mas naipados, tribeta folda muito. tudo. Uma questão é Mas tribeta tribete muito. muito. É. Ah, não vou tribetar o 10 2 off nem fudendo. Não tribeta. Ah, não quero tribetar o vala 2 off, dama 2 off, vala 3 off, vala 4 off. Não tribeta. Continua sendo muito, tá ligado? Olha aí, Só que é psicologicamente, muito você. difícil chegar na frequência teórica nesse spot, sabe? É um spot que é Uhum. difícil, tem que forçar demais para chegar no que o Sobre gostaria de tribetar nesse spot. Porque a gente sabe que o outro cara não vai chuvar a fileira do rei 2 naipado lá. Não É. E vai. outra coisa que a gente não explorou, hein? Que é isso aqui, ó. O node lock fino do fino, que a gente pode. Que você aí, se você quer saber qual é o fino do fino aí, entre aí pro curso. É o seguinte, a gente fazer esse node lock aqui, junto com o node lock do Button, com o do Big Blind, e depois o quê? Node lock do Resteel também. Porque aí vai medir o EV. Qual é melhor, tribet ou restilar? Né? A gente vai medir, porque quando a gente restila, o Big Blind tá forbetando isso aqui, a gente não mexeu, e o nosso oponente está dando cálculo isso aqui, a gente não mexeu. E daí a gente, através dos dados do Pantoja, a gente consegue chegar aos números mais precisos possíveis em spots como esse. E daí, quando a gente voltar aqui, ó, nessa frequência, talvez tenha um pouco mais de ratio, talvez tenha um pouco menos, né? Esses números, eles podem sofrer variações com base nas outras linhas estratégicas disponíveis, sabe? É aquilo que eu comentei antes, não foca como se você tivesse de viseira, só tem essa direção. Não, tem outras linhas também, você pode complementar esse exploit com outros exploits, tanto restilando quanto tribetando. Verdade. E olha o que o Thiago falou. Mesmo com essas VIPs, ninguém vai chegar perto disso. Falta coragem para executar. Verdade. Acho que Falta ninguém vai peito, chegar perto imagina o disso. visual. Imagina o psicológico de você aqui, ó, com 18 blinds, tribetando o button fora de posição do SB, com 35, 36, 37, né? E um cara com 10 blinds e outro cara com 8. Olha o Mas tudo psicológico bem, dessa sabe? tribete. Você não vai ter o psicológico, não vai ter o peito. Algumas pessoas, outras vão ter, mas pelo menos, tipo, você não vai ficar com tanto medo de assistir um trouxa de fazer isso com o rei 9 off, de fazer isso com o rei 8 off, fazer isso com o rei Isso, 7 off, saca? E isso já tem um edge violento, saca? isso. Porque antes você falava assim, na hora que você tinha coragem de fazer uma dessa com o rei 9, você achava malandrão, você falava, nossa, eu sou do mal, olha o que eu tô fazendo aqui, tô spotando a vida, tô pegando o rei 5 off. Não, cara, tu não tá spotando a vida. Spotar a vida aí é tu fazer com esse range aí, ó. Isso é spotar a vida. E mesmo assim, o cara tá overreagindo ali em relação a MDA ainda, saca? O botão. Então, para tu ter mais segurança para fazer essa jogada com bem mais mãos do que tu fazia. E não precisa você chegar nessa parte aí nunca. Isso. E mesmo você nunca chegando nela, já tem muita grana no teu bolso entrando a mais que tu não tinha, tá ligado? Sobre Eu essa acho que esse parada é um de execução, takeaway. sobre essa parada de execução, cara, eu gosto das analogias, né? E quase sempre tem a ver com comida, né? Eu penso os hotspots como um mingau, cara. Eu vou pelas beiradas. O Pantoja me traz umas loucuras, aí eu falo, calma aí, como é que eu chego nesse meio aqui? Tá muito quente. Aí é isso que ele falou, vai pela beirada ali, vai pelos reis, pelas damas, daqui a pouco você tá num valete, daqui a pouquinho você tá, Daqui a pouco chega o 7, O Vitor não sabe, mas é que o Abacate sempre solta uma analogia de comida, velho. É legal tu escutar a analogia dele do jogar os prog. Ele fala aí, Abacate, como é que é jogar os prog pra Cara, você? pra mim o prog é o seguinte, MTT prog é uma viagem longa, né, cara? É uma viagem longa ali, porque você tem que começar no early game e você vai até o final. Então, pô, eu não consigo viajar sem a minha lancheirinha.
Então, pra mim, o Bounty é o lanchinho no meio do caminho ali. É o pão de queijo, é o bombonzinho. Eu vou lanchando no meio da viagem, entendeu? Aí chego lá, já tô satisfeito. Aí chega no FT, você não precisa de mais nada, Tô né? Já chega, não quero satisfeito. mais, que Já vier caí em outro. quinto cravando igual o segundo, viu? É muito bom. Mas, gente, tá aí, era essa a informação. A gente, pô, é muito legal. Não dá para estudar FT direito, né? É muito difícil estudar. Fazer MDA, fazer load lock de FT é difícil. Precisa ter muito dado, né? E, pô, estamos aí, conseguimos esses dados. Então, vamos navegar nesse mundo aí. Não só na FT, mas na SEMI também, né? É mais difícil de conseguir Que nome fa- de Deixa FT, eu. acredite. O Pantoja, na minha opinião, pelo que eu sei aí, dentro do nicho do poker, é a única pessoa que tem esses dados, tá? Então, e esse deve ser o primeiro curso que vai apresentar alguns desses dados, não sei quantos, É. alguns desses dados para pessoas. Então, se você quer. Talvez tenham, né, outras pessoas que têm esses dados, mas elas não se Mas apresentaram, né? Elas não não se falaram apresentaram, que tinha. talvez não sejam do Brasil, porque eu sei, estou falando dentro do meu Não, no círculo. Brasil não tem, no Brasil não tem. Dentro do meu círculo, dentro do que eu conheço de pessoas dentro do poker, tanto aqui quanto, sei lá, internacional, que eu já tive aulas com professores lá de fora, eu não conheço ninguém que tem esse material, esse conteúdo do Pantoja. Eu acho até absurdo. É uma coisa que a gente falava, sei lá, 2, 3 anos atrás como um absurdo. Sei lá, o Pantoja tá de prova aí quando ele me mostrou algumas coisinhas ali, ó, dando um spoilerzinho. Eu olhava pro negócio e falava assim, caralho, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, cara, eu não tenho referência. Isso aqui é só absurdo. Eu fiquei de cara, eu fiquei querendo Você rodar ficou spot. rodando tudo os Eu negócios, fiquei, desesperado. e eu falava, Bonitinho. não, mas Pantoja. Ele, não, calma. Não é assim. Eu, caralho, mano, mas e se você quer participar da inovação que o Pantoja tá lançando, porque isso é inovador dentro do poker. Por isso que eu falo pra galera, o poker está sendo construído. Agora vocês estão vendo o poker sendo construído e não elitizado, está sendo oferecido para, né, para o público. Mano, só entra, velho. Só Pantoja, entra, não o tem Emanuel erro. perguntou: Pantoja, os perfis e dados de players do Field que serão mostrados na mentoria vão ser para algum site específico? Só PSGG ou só PS? Vai ter outras salas? Essas estratégias se diferem muito de sala para sala? Legal, boa pergunta. A mentoria ela vai ser construída com GG e PokerStars. Contudo, né? Pantoja, eu jogo muito outra sala. Eu jogo muita sala fulano de tal, muita sala fulano de tal, muita sala fulano de tal. Gostaria de saber como que a Fio está jogando lá. A gente consegue saber de algumas salas, tá? Não de tantas, na precisão que eu consigo do PokerStars e do GG. Mas se você, aluno da mentoria que entrar, tiver esses dados, pô, eu jogo lá há muito tempo, eu e meus amigos, eu e meus colegas jogamos, a gente tem aqui esses dados, essas mãos. Se você me passar as mãos do site que você joga, óbvio que eu tenho algumas mãos de outras salas, eu consigo juntar alguns dados e passar alguns aspectos do overall, mas não das aulas da mentoria, tá? As aulas da mentoria elas vão ser feitas baseadas no MDA GG e PS, ou só GG, ou só PS, tá? Dependendo do spot que a gente for rodar. Por exemplo, esses que eu rodei hoje foi full GG, tá? Então, todos esses que você viu aqui do Early Game e da FT, foi FT, GG e Early Game de GG. Tá? Às vezes eu faço um mix, eu pego PS e GG, mas eu não costumo estudar tipo, só o 888, só o WPN, só o fulano de tal. Na mentoria passada, que eu fiz em 2022, eu apresentei para os alunos, em uma aula, as principais diferenças de todos os sites. Por quê? Porque todos eles me mandaram um caminhão de mãos para os Leak Finders. Então, com as mãos deles, eu peguei, fiz o MDA do WPN, fiz o MDA do 888, fiz o MDA do iPoker e apresentei na tela as principais diferenças para eles. Então, se a galera animar, a gente pode fazer esse negócio de novo. Pô, quem joga o site fulano de tal? Eu. Aí a gente pode juntar esses dados, a gente compartilha e eu apresento para vocês, tá? Aí, cada um das salas as principais diferenças, quanto que você beta, quanto que isso, quanto que aquilo, quantos regs, quantos fiches, né? Fazer as devidas proporções. Mas isso, com certeza, é algo legal e que quem quiser fazer, eu topo demais e apresento para vocês com o maior prazer aí como uma aula extra, tá? É algo que para mim é excelente fazer. Beleza? Legal, Beleza. legal. Acho que deu bom. Deu bom?
Então aqui, ó, Tá aproveitando bom, o gente. ensejo, muita gente nova hoje seguiu, muita gente nova mesmo. Então, pessoal, se liguem, hein? Tem várias exclamações aí que vocês podem ter acesso a todas essas aulas que a gente está fazendo aqui. São gratuitas, serão 6, hoje é a 4ª aula, então ainda teremos mais 2 aulas essa semana. E na semana que vem vai começar a mentoria do Pantojas Lab. Então, você está cansado de não saber o que fazer no Big Blind? Tem dúvida nas aberturas e nos flats? Não sabe como desenvolver suas tribets? Fica em choque naquela textura catrupe e não domina a CBET? O lead é o cadete placa preta no seu jogo? Tudo isso e muito mais você aprende aqui no Pantojas Lab, o laboratório dos campeões. Esse Vitão é uma graça, é um gênio. Vamos, Vitão, que voz aveludada, bora. Valeu, Rafael Otsuga, valeu, Manu, que bom que vocês gostaram, valeu, galera que participou, Cubitas na área, galera, pô, que bom que vocês gostaram. Fico feliz de saber que estou ajudando de alguma forma e que estou elevando o ROI de quem gostou, de quem vai usar algum tipo dessa informação. Isso é muito bom. Valeu, galera, vamos encerrar por aqui. Um abraço para vocês, Vitória. Vamos lá, nós merecemos descanso. Um beijo para vocês, meus lindos, maravilhosos. Valeu. Raidzinha pra quem hoje, Obrigado, Vitória, mais uma vez. Valeu. Raidzinho. Vamos escolher um parça ou uma parceira. Deixa eu abrir aqui para ver. Exclamação Agenda Lab, hein? As informações matemática, aí né? aula. Ou grupo super. Não, grupo super eu já fui. Ou AK, Gringo AK, gente boa. Não, mas ele tá virtual cassino. Matemática jogador. Tem acento? Bom, querido. Não. Não? Exclamação Raid, matemática jogador, tudo junto. Gente boa. Muito inteligente, muito dedicado. Rapaz, eu entrei na live dele esse dia, ele tava me explicando sobre cálculo 3 e falando das linguagens lá. Ele é professor de matemática. Ele tem 2 trabalhos, o poker e a matemática. Vai ser aí só em dobro, né? Um beijo para vocês, tá, meus amigos, seus lindos? Amo vocês. Não percam. Valeu. Tchau. Não comam barriga.